dia. Na hora que puder, avisem o Elias. Faltou. Vamos lá. Bom dia, irmãos. Prazer estar aqui com vocês. Vamos estudar hoje a vocação eficaz, um dos temas da nossa Confissão de Fé de Westminster. Queria dar as boas-vindas a vocês que estão aqui. Você também que está conosco pela internet, que Deus possa falar conosco nessa manhã. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, nós vamos ler do 28 até o 31. Então, Romanos capítulo 8, de 28 a 31, que diz o seguinte: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Vamos orar? Deus, nós queremos rogar ao Senhor a Tua orientação, a iluminação do Teu Santo Espírito sobre os nossos corações, sobre o nosso entendimento, para que tudo que for falado aqui venha do Senhor e que o Senhor mesmo possa estar nos capacitando a entender essa doutrina da vocação eficaz e que o Senhor possa confortar os nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem. Vocação eficaz. Primeira coisa que a gente tem que falar aqui é que vocação, o sentido aqui não é de vocação profissional, né, gente? Não é aquela pessoa que é vocacionada para determinada situação, mas diz respeito a um chamamento. Quando Deus nos chama, vocação eficaz, o momento em que Deus te chama para fazer parte do seu rebanho. Está dentro de um bloco de doutrinas da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então, nós temos aí a eleição incondicional, a depravação total, a questão da vocação eficaz, da santificação, são todas partes dessa doutrina da soteriologia, um nome grego, né, que quer dizer doutrina da salvação. Predestinação ou eleição, ela já foi objeto de estudo aqui, né? Nesse currículo que a gente está estudando sobre a Confissão de Fé de Westminster, foi a lição de número 2, que foi dada pelo... Estou esquecendo de passar aqui, né? Foi dada pelo pastor Ronildo. Opa. Então, o pastor Ronildo, que deu essa aula no capítulo 2 desse nosso currículo, né? Então, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa sobre a predestinação ou a eleição, pode estar voltando lá, essas aulas estão gravadas no site da igreja. Bom, e aí nós temos aqui algumas colocações para a gente estar fazendo, para a gente entender um pouquinho sobre a questão do que é a vocação. A vocação não é exatamente a eleição. O texto aí de Romanos que a gente acabou de ler, que está ali projetado, ele fala que aos que Deus predestinou, a estes, e somente a estes, ele chamou.
Então, existe primeiramente a questão da predestinação, onde Deus, nos tempos eternos, desde a eternidade, Ele escolheu aquelas pessoas que seriam destinadas para a vida, e essas pessoas, especificamente, que Ele já predestinou, que Ele já escolheu dentro do seu propósito, dentro da sua soberania, Ele, então, num momento específico da história daquela pessoa, Ele vai fazer um chamado para que essa pessoa venha participar do rebanho dEle. Então, não confundir, a questão da predestinação com a vocação. A predestinação ela já foi feita desde a eternidade, e a vocação ela é feita no momento que você é efetivamente chamado, de uma forma que você não tem como resistir a esse chamado de Deus, a essa graça que o calvinismo chama de graça irresistível, né? E ele vem falando aqui também em Efésios capítulo 2, para a gente entender também um pouquinho aqui da situação, né? Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós vemos então que uma pessoa morta, ela não tem como exprimir qualquer tipo de vontade. Se nós formos em um velório, participar de um enterro de uma pessoa, a gente vai ver que aquela pessoa que já faleceu, que já morreu, ela não tem a mínima condição de opinar sobre qualquer coisa que esteja acontecendo ali. E assim é a nossa situação diante de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Efésios, ele fala que nós éramos como mortos, nós não tínhamos condições alguma de fazer qualquer coisa, de tomar qualquer providência, de tomar qualquer atitude em direção a Deus, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados. E isso faz parte também de uma doutrina da depravação total, que faz parte também da doutrina da salvação. Vamos lá. Então, vocação não é predestinação. Deus chama os predestinados de maneira eficaz, ou seja, de maneira que a pessoa não consegue resistir. Primeiro, Deus predestina, e aos que predestina, a estes chama de forma irresistível ou eficaz, não tendo o homem condições de negar o chamado de Deus. Tem um texto que a gente vai ler daqui a pouquinho, uma frase que é bem interessante sobre isso, que vem falando que se Deus é onipotente, e a gente acredita nisso, nessa onipotência de Deus, onde Deus é todo-poderoso, onde Deus ele pode fazer o que bem quiser, porque não existe limites para o poder de Deus, não existe qualquer situação que esteja fora do alcance de Deus, não existe impossíveis para Deus. Então, como que nós, criaturas inferiores, poderíamos, de alguma forma, demonstrar alguma situação contra essa vontade de Deus? Então, se Deus nos chama, Ele é um chamado irresistível. E aí vem falando assim, a eleição que diversamente... Deixa eu só fazer uma explicação aqui. Esse texto, ele foi, pelo que eu entendi, é uma tradução de um texto em inglês, então a tradução não ficou muito assim, muito de acordo com o que a gente está acostumado, mas vamos lê-la assim, porque é a tradução que está no texto, né? A eleição que diversamente o Senhor mantém oculta em si e, por fim, manifestada por sua vocação, aquilo que a gente falou, a eleição ou a predestinação, ela vem lá da eternidade, antes da criação do mundo, inclusive, né? A Bíblia fala que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, e aí a eleição, ela é nesse período, né? Vem antes ela está oculta e é, por fim, manifestada por sua vocação, aquele momento específico que Deus chama aquela pessoa, a qual, por este motivo, eu costumo denominar testemunho da eleição. Sendo, pois, certo que o Senhor, escolhendo os seus, adotou-os como seus filhos, vemos, contudo, que eles não chegam a ter posse de tão grande bem, senão quando Ele os chama. Portanto, o Senhor escolhe para serem seus filhos os que Ele elege, e delibera ser seu Pai. Mas, ao chamá-los, Ele os introduz em sua família e se comunica com eles. Então, isso aqui é uma frase de João Calvino, nas Institutos, volume 3, e vem colocando, então, essa diferença, né, da eleição, que ela já ocorre desde a eternidade, e a partir do momento que Deus nos chama, que Ele faz aquele chamado onde você se volta para Deus efetivamente, aí a gente passa a ter, então, essa questão aqui, para serem seus filhos,
os que ele elege e delibera em ser seu pai, e introduz em sua família. Então, exatamente este é o momento que nós passamos a fazer parte da família de Deus, quando Deus faz o seu chamado de forma irresistível para cada um de nós. Depois vem um outro texto aqui, uma pessoa que se chama Calvino também, né? Calvin Gardner, né? Um teólogo aí. A eleição é da eternidade, mas a salvação da alma está feita em um tempo determinado. Está lá em 2 Timóteo 1, 9 e 10. A eleição não é salvação, mas para a salvação. Fomos elegidos desde o princípio para a salvação. Pela operação do Espírito Santo no coração, o elegido é trazido a ter fé na verdade que é declarada pela pregação em tempo oportuno. Antes que o elegido foi salvo, ele era entre os mortos em pecados, pois estava sem salvação, mesmo sendo elegido. Então, aquela situação que antes de nós recebermos esse chamado de Deus, mesmo nós já estando devidamente eleitos por Deus desde a eternidade, mas naquele período que você ainda não aceitou Jesus, você está naquela situação de mortos em delitos e pecados. E aí vem a vocação e a partir daquele momento ali transforma a sua situação de mortos em seus delitos para a vida eterna. Antes, aquele que foi escolhido na eternidade por Deus, soberanamente será propositadamente operado pelo Espírito Santo, para agir com fé, segundo a responsabilidade do homem em tempo, em resposta à palavra de Deus. Então, aí mostrando, né, essa situação que nós só passamos a ter efetivamente, a gozar efetivamente dos benefícios da eleição ou da predestinação, a partir do momento que a gente é chamado eficazmente para fazer parte da família de Deus. Vem falando ali também a questão da vocação eficaz. Esse termo ele é normalmente usado na Confissão de Fé de Westminster. Na doutrina de Calvino, ele usa mais o termo a graça irresistível. Para quem já ouviu falar, né, TULIP, que são 5 pontos do calvinismo, essa aqui é um acróstico em inglês, né, que quer dizer a total depravação, a incondicional eleição ou eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Então, nós vemos ali que Calvino, quando ele faz remissão a essa doutrina da vocação eficaz, ele usa muito esse termo graça irresistível. E ele foi, então, cunhado nas doutrinas posteriores, e principalmente na igreja presbiteriana, a gente usa muito a questão da graça irresistível. E vem falando aí, segundo a qual, é uma doutrina bíblica, né, segundo a qual a graça divina é irresistível para os crentes. Isto é, o Espírito Santo acaba convencendo e infundindo a fé salvadora neles. E aqui a gente pode pegar alguns exemplos de pessoas que você olha assim e fala, poxa, essa pessoa nunca vai vir para Deus. Essa pessoa é do mal, ela é resistente, ela não admite sequer conviver com crente, ela debocha, ela ofende o próprio Deus. Mas se chegar o momento, se essa pessoa é um eleito e Deus chamar, esse chamado ele é tão irresistível que a pessoa não consegue deixar de aceitar. Eu vou citar aqui um exemplo que o pastor Hernandes ele conta numa pregação sobre a questão da vocação eficaz. Ele fala que ele, numa determinada segunda-feira, ele estava no gabinete pastoral, ali na primeira igreja, e chegou uma pessoa e pediu para falar com ele, ele atendeu e ela falou, ontem eu estive aqui nessa igreja, mas não foi porque eu queria vir adorar a Deus. Eu vim aqui porque eu sou traficante e eu estou com uma dívida, eu queria roubar um carro ali no estacionamento para poder vender e pagar minha dívida. E enquanto eu estava ali escolhendo qual dos carros que eu ia roubar, eu ouvi uma música muito bonita e eu resolvi entrar. E naquele momento ali, antes mesmo da pregação, Deus o chamou de forma tão irresistível que ele se converteu só com aquela música, ouvindo aquela mensagem cantada ali.
e foi tomado por um quebrantamento tão grande que, naquele momento ali, ele participou do culto, diz ele que já saiu do culto chorando, chegou em casa, a mulher dele preocupada, por que você está chorando tanto? Ele não parava de chorar, e ele falou, ela perguntou, aconteceu alguma coisa? Ela sabia que ele era traficante, então, o que aconteceu para você estar assim? E ele falou, Deus me converteu nessa noite, e eu sou uma nova criatura. Então, aquele momento ali foi um momento específico que Deus usou na vida daquela pessoa, aquele chamado de forma irresistível, mesmo uma pessoa totalmente voltada para o mal, para fazer coisas erradas, mas quando vem a graça de Deus, quando vem o chamado de Deus, ninguém consegue resistir. Aqueles a quem Deus predestinou para a vida eterna, a estes Deus chama de forma eficaz, por sua palavra e pelo seu Espírito. Aos outros que não são eleitos, ainda que sejam chamados pela pregação da palavra, jamais virão a Cristo. E aqui o que a gente pode ver de situação mais palpável sobre isso? Pessoas que às vezes são o que a gente chama, né, amigos do Evangelho, pessoas que estão às vezes até participando numa determinada congregação, numa determinada igreja, mas que não tomam uma decisão por Cristo. Ficam ali, às vezes, anos e anos frequentando, mas sem levar Deus a sério. Então, são pessoas assim, que são descritas, né, como pessoas que não vão aceitar, mesmo que tenham algum mover da palavra, eles ouvem a palavra de Deus, eles conseguem, de repente, até entender intelectualmente aquilo que está sendo exposto, eles conseguem entender que o que eles estão fazendo é errado, mas eles não conseguem deixar de fazer aquilo porque eles não estão ali sendo eficazmente chamados pelo Espírito Santo de Deus. No nosso ministério do Luz na Noite, por exemplo, as pessoas às vezes pensam assim, é difícil falar para um travesti, para uma pessoa da prostituição, mas muitas das vezes, quando a gente chega ali para falar alguma coisa, para a gente só se apresentar e falar que é da igreja, a própria pessoa já começa a falar que ela está errada, que ela está numa vida que ela já conheceu o Evangelho, mas está ali agora na prostituição, que ela precisa mudar, mas ela não consegue por causa dessa situação aqui, que mesmo que de vez em quando, ou até com uma certa habitualidade, ela tenha algum contato com o Evangelho, mas se ela não for transformada pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, não vai acontecer esse abandono da vida de pecado. Então, o chamado eficaz, ele é apenas e tão somente direcionado para aqueles que são eleitos. Então, por mais que a pessoa possa ter algum tipo de inclinação para o bem, né, pessoas que às vezes são moralmente corretas, pessoas que gostam de fazer o bem, que gostam de ajudar, que gostam de ter uma vida totalmente correta diante da lei, mas se não for a palavra de Deus, se não for o Espírito Santo fazendo aquele chamado específico para a conversão, essa pessoa vai morrer e vai, infelizmente, passar a sua eternidade no inferno. Vem aqui falando também que existe uma diferença aí dos chamados, de um chamado externo, que é essa pregação que é feita e qualquer pessoa pode ouvir, né? Hoje, por exemplo, a gente está aqui falando pela internet, né, em virtude da questão da pandemia, então qualquer pessoa no mundo pode estar ouvindo a gente falando aqui. E pode até entender intelectualmente aquilo que está sendo falado, mas se não for o chamado específico de Deus, essa pessoa não vai se quebrantar. Então, há um chamado externo, que vem da pregação, da exposição da palavra de Deus, dada a todas as pessoas que entram em contato com o Evangelho. E aí eu cito aqui, né, um texto lá de Isaías 55:11, que fala que a minha palavra não voltará vazia, né? A palavra pregada, ela pode voltar para Deus com a conversão de um pregador, de um pecador, ou pode também voltar com a condenação daquele que não se arrepende. Então, essa palavra de Deus, ela nunca vai voltar vazia, ela vai sempre fazer aquilo, cumprir, né, aquilo que é a determinação de Deus com aquela palavra. E também há um chamado interior, ou vocação interna e eficaz. E essa é dada especificamente pelo Espírito de Deus, o qual opera o novo nascimento. A regeneração é uma experiência que pertence somente aos eleitos. Nenhuma pessoa que não seja eleita vai passar pelo processo da regeneração. E exatamente essa chamada interna,
é exatamente essa chamada interna que chamamos de chamada eficaz. A chamada eficaz atinge somente os eleitos e é um ato especial do Espírito Santo de Deus. Não existe outra forma da pessoa se chegar a Deus a não ser por esse chamado específico que Deus vai fazer na vida dela. E aqui a gente tem alguns testemunhos, por exemplo, no campo missionário. Existe assim, um mover muito grande de Deus entre os povos muçulmanos, onde pessoas têm sido convertidas e se achegado a Cristo sem ter condições de ouvir a palavra. Então, são locais totalmente fechados para o Evangelho, onde a pessoa, nem mesmo por internet, porque eles bloqueiam os sinais de internet, qualquer canal, qualquer situação que fale sobre Deus, que fale alguma coisa sobre o Evangelho, eles bloqueiam. Então, a dificuldade extrema mesmo da pessoa receber algum tipo de mensagem do Evangelho. Tem missionários, por exemplo, que contam sobre a questão de lançar alguns sinais durante algumas horas. Eles conseguem burlar ali a segurança daquele determinado local, né, a segurança tecnológica deles, e aí conseguem transmitir durante algum tempo, 1 hora, 2 horas, às vezes um dia, conseguem transmitir alguma programação evangélica, mas assim que o governo descobre, eles vão lá e derrubam aquele sinal. E Deus, na sua infinita misericórdia, tem usado até de sonhos com aquelas pessoas. Aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, de repente tem um sonho, você tem que procurar tal local, vai ter uma pessoa que vai te falar de Jesus. Mas veja que mesmo nessas experiências, que Deus se revela praticamente de uma forma direta para aquela pessoa, Ele vai usar a palavra de Deus. Ele vai sempre usar a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus. Nunca vai ser uma situação que a pessoa não tenha essa aproximação de Deus através do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que vai ao encontro dessa pessoa e que vai determinar da forma como ela vai ser alcançada. Vai ser através de um versículo, vai ser através de uma canção, vai ser através da pregação, do testemunho de algum missionário, de alguma pessoa, uma pessoa da região que já passou por um processo de conversão, mas sempre vai usar a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus nessa obra da conversão. Tem aqui uma frase, deixa eu ver se eu estou, já passei aqui, uma frase aqui de Charles Spurgeon, que era considerado o príncipe dos pregadores, né? Uma pessoa que tinha uma oratória fantástica, que todo mundo parava para ouvir. E as pessoas falam que ele sempre terminava a mensagem dele com essa frase, né? Nós já ouvimos o pregador, que esclareceu a verdade contundente. Então, foi feita a exposição da palavra, foi feita ali de uma forma metódica, a pessoa consegue entender na sua mente, mas precisamos de um mestre maior, vindo do trono eterno, ou do trono eterno provindo, né? A aplicação dessa palavra aos corações é obra de Deus somente. Por mais eloquente que seja o pregador, como era o exemplo aqui desse Charles Spurgeon, né, considerado o príncipe dos pregadores, então a oratória dele devia ser uma coisa que dava alegria, dava prazer de você ouvir, né? Mas ele reconhecia, se não for a aplicação do Espírito Santo na sua vida, não valeu nada. Então precisa de ter a aplicação do Espírito Santo para fazer aquele momento específico que Deus já determinou também desde a eternidade, quando que seria feita a sua vocação irresistível, aquele momento que você vai ser chamado e não vai conseguir resistir ao convite de Deus. Lá em João 6,44, isso fica muito claro, né? Quando fala assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, só aqueles que o Pai enviar é que virão a Deus. Isso nos isenta de pregar? De forma alguma, né? Porque nós não sabemos quem são esses que Deus vai enviar. Então, a nossa obrigação como cristãos, como pessoas que conhecem a Deus, que sabem do amor e das misericórdias de Deus, a nossa obrigação é compartilhar isso, né? Seja no nosso testemunho diário, seja na nossa pregação direta da palavra, compartilhando com as pessoas aquilo que Deus fez na sua vida e pode fazer na vida dela também. Mas, sabendo isso, que somente aqueles que Deus chamou é que vão aceitar.
E nós não podemos desanimar por isso, né? Bom, tem uma frase aqui também, que é desse livrinho aqui do Tulip, que fala assim: os calvinistas insistem em que a salvação está baseada na livre vontade de Deus, e desde que Deus é onipotente, sua graça não pode ser resistida, isto é, não pode ser rejeitada. Aquela questão que a gente falou, né? Deus, ele é soberano. Eu, como um vaso, como um objeto da criação, eu não tenho como resistir àquilo que Deus quer da minha vida. Então, quando Deus te chama, não tem como você negar para Ele. Você fala: não, agora não, Deus, mais tarde eu vou aceitar o seu convite. Não, é aquele momento, né? Deus chamou porque Ele é soberano, porque Ele tem os seus propósitos, porque Ele já definiu, inclusive, na eternidade, qual é esse dia, essa hora, esse momento, esse segundo que você vai aceitar Jesus no seu coração. Isso aí está já marcado, né? Eu estou lembrando aqui de uma pregação que eu ouvi uma vez sobre essa questão da soberania de Deus, né? Ele citando aquele exemplo de Paulo, quando ele se converte, e aí Deus manda aquele servo que me fugiu o nome agora para ir falar com ele, né? Ananias, e falou: ó, está na rua tal, no número, só faltou dar um número, né? O endereço está na cidade tal, na rua chamada número tal, nome tal. Então Deus sabe todos os detalhes, né? Deus é soberano, Ele é onipotente, onipresente, Ele conhece todas as coisas. Então, o momento certinho, aquele segundo onde você vai demonstrar a sua fé, você vai receber a Jesus como seu Salvador, já está determinado na eternidade, e nós não temos condições nenhuma de resistir a isso. E aqui, esse autor também aqui do Tulip, ele vai colocando dois textos aqui que são bem interessantes, né? Romanos 4, 4 e 5, que diz o seguinte: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica ao ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Aqui é para demonstrar que essa eleição e que essa vocação, ela não depende de nada de nós, né? E ele faz aqui a comparação, né? Se fosse um trabalho, se você merecesse, como no caso do trabalho, a pessoa trabalhou, ela merece receber o salário, seria uma dívida, né? E nunca nós podemos considerar Deus devedor de alguma coisa para conosco, né? Muito pelo contrário, né? Sempre a gente que está em dívida com Deus. E ele coloca então aqui, não porém aquele que crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E lá em 2 Timóteo 1,9, ele fala que que nos salvou, né, falando de Deus, né, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, essa santa vocação, esse chamado já foi pré-determinado por Deus, e ele vem no momento que Deus determina. Naquele momento exato, quando Deus te chamar, você não vai ter como resistir. E ele vem falando aí que esse tempo já foi marcado desde a eternidade, né? Muito tempo atrás. Não tem nem como contar, porque é um tempo eterno, né? Deus já nos elegeu, nos predestinou e marcou o dia certinho que você vai ser chamado eficazmente. Bom, vamos seguindo aqui. A palavra irresistível da nossa doutrina, né, graça irresistível, que seria a mesma situação aí da doutrina da vocação eficaz, quando aplicada a respeito da graça de Deus para com seus eleitos, significa que Deus, por sua própria livre vontade, dá vida àqueles que escolhe. Olha a diferença, né? A gente leu lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, que nós estávamos mortos. E aí, nessa situação agora, Deus vem e nos dá a vida. Por sua própria e livre vontade, dá vida àqueles que escolhe. Desde que o espírito humano vivificado, que é nascido de novo e é dominado pelo Deus vivo, de maneira irresistível, e o espírito humano morto no pecado é dominado pelo Deus dos mortos, Satanás, de maneira também irresistível, Deus faz reviver ou tornar vivos
a todos aqueles que escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. É o dom da nova natureza, que nos faz aceitar a Cristo de maneira absolutamente irresistível. Somente a partir desse momento que nós somos regenerados, que a gente recebe essa habilitação de Deus para voltar à vida, é que nós temos, então, condições de responder a esse chamado de Deus. Porque o morto não tem vontade, não tem como se expressar, não tem como fazer nada. Mas a partir do momento que Deus nos vivifica, que Ele traz sobre nós o Espírito Santo de Deus e nos traz de novo a vida, Ele faz, então, com que nós tenhamos uma nova natureza capaz de responder a esse chamado de Deus. E aqui, o autor traz uma comparação, né, uma metáfora aqui com a questão do porco. Ele fala assim, o porco, de acordo com a sua natureza, gosta de rolar na lama, ao passo que o cordeiro, também de acordo com a sua natureza, desdenha da sujeira. Morto em delitos e pecados, o homem não regenerado chafurda-se na lama do pecado e da descrença, porque é da sua própria natureza o agir assim. Porém, quando Deus dá aos seus eleitos, objeto do seu amor, uma nova natureza, as coisas velhas passam, e eis que tudo se faz novo. A nova natureza, que é o Espírito vivificado, que é uma nova criação em Cristo, tem a Deus como irresistível, da mesma forma que antes, morto no pecado, filho do diabo como irresistível. Então ele vai colocando aqui, né, que a nossa natureza humana, ela é voltada para o pecado. Nós não temos, de forma alguma, condição de por nós mesmos nos voltarmos para Deus. Se não for Deus vir ao nosso encontro, tomar a iniciativa de nos salvar, de vir até nós, de mudar a nossa natureza, nós jamais iríamos aceitar esse convite de Deus, por mais maravilhoso que ele seja. Por mais que possa ser diferente, né, o convite da morte para o convite da vida, se nós não estivermos com a nova natureza dada por Deus, nós não teremos condições alguma de aceitar esse convite de Deus. Então, Deus faz toda a obra da salvação. Quando Ele nos habilita, nos regenera e nos dá uma nova vida capaz de resistir àquela situação do pecado. E Ele coloca aqui, né, que aquelas pessoas que não fazem isso estão sujeitas ao domínio do pecado. Assim como nós estamos com a nossa nova natureza, estamos sujeitos a Deus, aqueles que ainda continuam na velha natureza estão sujeitos ao diabo. Até aí, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma contribuição? Se alguém quiser. Senão a gente vai dar seguimento aqui. A gente vai falar agora sobre, mais diretamente, sobre as doutrinas constantes dos nossos símbolos de fé, que são 3, né? O breve catecismo, o catecismo maior e a confissão de fé de Westminster. Todos 3, na realidade, são de Westminster, né? E no breve catecismo, que é um catecismo mais simplificado, a intenção dele... Quer falar, meu irmão? Não. Ah, sim. Se alguém quiser participar, tem um microfone aqui, tá, gente? Para facilitar para todo mundo. Mas então, no breve catecismo, que é um catecismo mais voltado assim, para crianças, para pessoas que estão começando ainda na fé, ele é mais objetivo, né? Então, ele tem ali a pergunta número 31, que fala assim, o que é vocação eficaz? Vocação eficaz é a obra do Espírito Santo de Deus, pela qual, convencendo-nos dos nossos pecados e da nossa miséria, iluminando nossos entendimentos no conhecimento de Cristo e renovando nossa vontade, nos persuade e habilita a abraçar Jesus Cristo, que nos é oferecido de graça no Evangelho. Então, essa aqui é a definição que tem no catecismo, no breve catecismo. O catecismo mais voltado para crianças tem uma linguagem, então, mais facilitada, mas que vai destacando aí a questão de que é uma obra do Espírito Santo e de que nós só podemos fazer isso se formos iluminados pelo Espírito Santo e receber, e a partir do momento que a gente recebe essa nova
natureza. Então Deus, nos dando essa natureza, vai nos dar condições de aceitar esse convite que é feito pelo próprio Deus para a nossa salvação. O Catecismo Maior, ele já é um pouquinho mais detalhado e fala assim, vocação eficaz é a obra do poder e graça onipotente de Deus, pela qual, do seu livre e especial amor para com os eleitos, e sem que nada neles o leve a isto, isso aqui é importante a gente ter sempre na nossa mente, gente, que não existe nada que nos leve a ser aceito por Deus. Um dos grandes pontos de oposição do calvinismo é justamente ao arminianismo, que coloca a possibilidade do homem tomar essa decisão, do homem ter alguma coisa a oferecer em troca da salvação. E a gente entende que não, à luz da palavra de Deus, à luz das nossas doutrinas, a gente entende que nós não temos nada a oferecer a Deus. Por mais que você possa olhar para aquela pessoa, o seu vizinho, o seu colega de trabalho, e falar, poxa, essa pessoa só falta ser crente, falta tudo. Porque todos os atos dela, Paulo usa uma expressão muito forte, né? Que todos os nossos atos de justiça, eles são considerados trapos de imundícia. E esse trapos de imundícia pode ter duas aplicações, né? Pode ser um paninho que as mulheres usavam para conter o corrimento da sua menstruação, ou então aqueles panos que usavam para enrolar pessoas que estavam com lepra. Ou seja, todos dois eram usados para questão de podridão, né? Coisa de suja, que não teria mínima condição de ser aceito por uma pessoa. Então ele fala, todos os seus atos de justiça, por mais que você possa se achar justo, para Deus é como se fosse aquilo ali, lixo, é trapo de imundícia. Então nós não temos nada a oferecer a Deus. Então, eleitos sem que nada neles ou em nós, né, leve a isto. Ele, Deus, no tempo aceitável, os convida e atrai a Jesus Cristo pela sua palavra e pelo seu Espírito, iluminando os seus entendimentos de uma maneira salvadora, renovando e poderosamente determinando as suas vontades, de modo que eles, embora em si mortos no pecado, tornam-se, por isso, prontos e capazes de livremente responder à sua chamada e de aceitar e abraçar a graça nela oferecida e comunicada. Então, somente a partir deste momento, né, que Deus nos dá uma nova natureza, é que a gente pode responder, e aqui ele até coloca, né, de responder de forma livre, né, como se nós não fôssemos obrigados a responder, mas nós temos a opção, né, dessa resposta, porque Deus nos capacitou. Não que a gente consiga resistir a Deus, mas porque Deus nos capacita a responder de forma positiva aquilo que Ele mesmo já fez na nossa vida. A confirmar, então, a sua eleição no seu chamado naquele momento específico da sua vida. E agora, tem ali também aliás, tem ainda no Catecismo Maior, tem aqui o capítulo 68, que fala assim, os eleitos são os únicos eficazmente chamados. Aliás, é uma pergunta, né? Os eleitos são os únicos eficazmente chamados? E aí ele vem respondendo, todos os eleitos e somente eles. Ninguém mais além desses eleitos são eficazmente chamados, ainda que outros o possam ser, e muitas vezes são exteriormente chamados pelo ministério da palavra, e tenham algumas operações comuns do Espírito. Contudo, pela sua negligência e desprezo voluntário da graça que é oferecida, são justamente deixados na sua incredulidade e nunca veem sinceramente a Jesus Cristo. Aquela situação que a gente falou aqui, né, de pessoas que às vezes passam até uma boa parte da vida delas dentro da igreja, mas sem assumir um compromisso, sem tomar uma decisão efetiva por Jesus, e isso não vai salvá-las. Por mais que ela seja ali entre aspas, aí, né, amigo do Evangelho, uma pessoa que gosta até de conviver com os cristãos,
Mas se ela não tomar uma decisão pessoal com Jesus, ela não vai ter a salvação. Então, esse chamado, ele é específico e unicamente voltado para aqueles que são os eleitos de Deus. Por mais que a pessoa seja disposta a ouvir, se ela não for chamada por Deus, ela não vai aceitar esse evangelho. E eu lembro bem de um pastor da minha adolescência, que, falando sobre essa questão da vocação, da própria salvação, ele doutrinando a igreja, falando assim que essas pessoas que às vezes estão convivendo ali com a gente, mas que nunca tomam uma posição por Deus, provavelmente, num determinado ponto da vida, elas vão se afastar de uma forma definitiva. Elas nunca vão ficar até o final ali, próximo do Evangelho. Vai chegar um momento que elas vão abandonar, vão sair, vão começar a evitar a palavra de Deus, assim como os eleitos, por mais que eles estejam fora, a vida inteira deles fora do Evangelho, mas se chegar naquele momento ali, que seja o momento da morte, o momento que Deus determinou para ele aceitar, ele vai aceitar nem que seja no seu último suspiro. Mas aqueles que Deus chamou, eles virão através, aqueles que ele elegeu, né, eles virão através desse chamado. E não adianta ir de outra forma. Bom, agora a confissão de fé, propriamente, capítulo 10 da nossa confissão de fé, que fala sobre a vocação eficaz. E aí vem falando, o item 1 aí, né, todos aqueles que Deus predestinou, ou que ele elegeu, que ele escolheu antes da fundação do mundo, para a vida, e só esses, nenhum mais. É ele, servido no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza, transportando-os para a graça e salvação. Isso ele faz iluminando os seus entendimentos espiritualmente, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes corações de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Então, voltando aqui ao que a gente falou quando a gente leu sobre o Catecismo Maior, né? Essa questão de que nós livremente aceitamos esse convite, né? Não porque tenhamos essa liberdade, mas porque a graça de Deus nos capacita a isso, né? Então, ele muda a nossa natureza. Enquanto nós não tivermos essa natureza mudada, nós não temos condições alguma de falar alguma coisa para aceitar a Jesus, para aceitar a obra de Deus na nossa vida. Mas, a partir do momento que nós recebemos essa nova natureza, que Deus nos transforma, que Ele nos faz uma nova criatura, Ele pode, então, nos dar essa liberdade de nós irmos livremente a Ele. Mas, de uma maneira sabendo que isso também é o plano de Deus, é a determinação de Deus para a nossa própria vida. Então, nós temos essa liberdade, mas uma liberdade que é atraída pelo amor. Tem um texto lá que Deus falando sobre o povo de Israel, né, com amor eterno, né, eu te atraí. Então, Ele nos atrai com esse amor, com essas misericórdias, com essa situação que Ele mesmo coloca no nosso coração. Porque se Ele não transformar a nossa natureza, nós jamais teríamos condições de responder voluntariamente a isso que Deus fala, que Deus nos chama, né? Aqui, nós vamos passar com vocês alguns textos, né, já que a escola bíblica, a gente tem que estudar muito a Bíblia, né? Eu tive um professor no direito que ele falava o seguinte, né, às vezes a gente fica buscando explicação para uma determinada situação no direito e faz diversas situações, imagina, pode ser isso, pode ser aquilo outro, e ele falava com a gente o seguinte, vai na lei primeiro, né? O que a lei está dizendo, que ela vai te dar a direção. Às vezes a gente fica buscando doutrina, fica buscando um ensinamento de um ou outro advogado, e aí ele fala assim, não, você vai na lei, depois, se a lei não for suficiente, você vai procurar alguma coisa. No nosso caso aqui, né, a gente vai diretamente à palavra de Deus, né?
Então, a gente já tem aqui, a gente já leu sobre o breve catecismo, o catecismo maior, já lemos também a confissão de fé, e vamos ler agora a palavra de Deus, que é ela que vai dar o norte efetivo para nós, né? que é a nossa fonte, a nossa regra de fé e de prática. Então, esses textos que foram lidos aqui da confissão de fé, eles, na realidade, são baseados na palavra de Deus. E tem várias citações dentro da própria confissão de fé, para fundamentar aquilo que está sendo dito. E alguns textos que a gente vai estar lendo aqui com vocês, né? Eu já copiei aqui para facilitar, gente, até para ser mais rápido, porque são muitos textos, né? Então, vamos lá, o João 15:16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis bom fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então, não foram vocês que escolheram Jesus, mas Jesus, ou Deus, que nos escolheu, e Ele que vai fazer com que nós venhamos até Ele. Atos 13:48, os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Ou seja, tinha um monte de gente ali que ouviu, mas nem todos creram, nem todos foram atingidos pelo Espírito Santo de Deus, nem todos aceitaram aquela pregação, mas aqueles que estavam destinados para a vida, que foram eleitos, que foram predestinados para a salvação, esses efetivamente aceitaram aquela pregação feita ali no livro de Atos. Lá em Romanos 8, 28-30, a gente leu aqui na abertura, então não vou nem ler aqui de novo com vocês, mas vem falando aí sobre a questão da ordem, né? Que primeiro Deus conheceu, depois Ele predestinou, e aqueles que Ele predestinou, aqueles que Ele elegeu para a salvação, estes então Ele chama de uma forma eficaz, de uma forma irresistível para cada um de nós. Lá em Romanos, capítulo 11, 7, fala assim, ó, que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Aqui, Deus falando sobre a situação do povo de Israel, né? O que tinha no povo de Israel para justificar essa eleição? Será que Israel era melhor do que os outros povos? Será que Israel tinha um passado mais voltado para Deus do que os outros povos? Na realidade, não, né? Quando Deus chama, por exemplo, a primeira pessoa do povo de Israel é Abraão, né? Quando Ele chama Abraão, Abraão está no meio de um povo idólatra, né? Então, não tinha nada para Deus chegar para Abraão e falar, você é bom, você é o melhor de todos aqui, eu vou escolher você para fazer um povo que vai ser chamado pelo meu povo. Então, ele fala assim, ó, o que Israel busca, ele não conseguiu, mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos, ou seja, os outros povos não foram escolhidos, não tinham como se voltar para Deus. É difícil entender, né, gente? A questão da eleição, quais são os critérios, a gente não sabe, mas a gente crê na soberania de Deus, a gente crê que Deus tem os seus propósitos, e no seu propósito Ele escolheu, na época, o povo de Israel, e hoje a gente tem que entender que esse Israel somos nós, na Igreja de Deus. E aqui só um breve comentário, né? Tem muitas pessoas que tudo que acontece lá com Israel, eles querem trazer como se fosse a questão para a igreja hoje, né? Assim, não para a igreja, mas falar que aquele ali é o povo de Deus. Não é, gente. O povo de Deus hoje é a igreja. Então, o que acontece politicamente lá com Israel é uma questão apenas política, nada mais do que isso. Nós não temos que ficar, está acontecendo alguma coisa em Israel, o Brasil tem que se unir para eles, porque nós somos também um povo cristão e eles são. Muito pelo contrário, né? Eles nem aceitam Jesus, né? Então, tem que cair a ficha, né? Que o Israel do passado já ficou no passado. Hoje o Israel de Deus somos nós, igreja de Deus, aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. Vamos lá, Efésios capítulo 1, 5 e 10. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo a bondade dEle, segundo as misericórdias dEle, não porque eu merecesse, não porque eu tenha alguma coisa a apresentar em compensação para Deus, mas pelo beneplácito de sua vontade,
de fazer convergir nele, em Cristo Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como da terra. Então, essa adoção de filhos aí, né, um critério único e exclusivo de Deus, e ele faz isso através de Jesus, e nesse chamado eficaz, nesse momento que ele escolheu para que nós respondamos a esse chamado, somente ele sabe quais são os motivos, né? Vamos lá. Ixi, apagou ali, né? Mas vamos lá. 1 Tessalonicenses 5, 9. Oi? Voltou. Obrigado. 1 Tessalonicenses 5, 9. Acho que passou demais ali. Isto. Vamos lá. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Que glória isso aqui, né? Deus nos destinou não para a ira, né? Mas para alcançar a salvação. 2 Tessalonicenses 2, 13 a 14, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre Deus vindo até nós, né? Nunca a gente tendo alguma coisa a oferecer para Deus, nunca a gente tendo como negociar com Deus. 2 Coríntios 3, 3 a 6, que fala assim, estando já manifestos como a carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, o qual nos habilitou, então o Espírito Santo nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 18, também vem falando, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Eu vou dar uma adiantada aqui, gente, porque tem mais 3 tópicos aqui da confissão de fé, e se eu for ler todos os textos não vai dar tempo. Então aqui, vem falando aqui, o item 2 da confissão de fé de Westminster, fala assim, esta vocação eficaz, que a gente vem estudando, é só da livre e especial graça de Deus, e não provém de qualquer coisa prevista no homem. Na vocação, o homem é inteiramente passivo, até que, vivificado e renovado pelo Espírito Santo, fica habilitado a responder a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada. Então, nós vemos aqui que ela vem só de Deus, essa graça, e não existe nada no homem que possa ser oferecido em troca, né? Ele usa a expressão aqui, o homem é inteiramente passivo. Não tem nada que ele possa fazer para a sua salvação. E seguindo aqui o item 3, acho que a gente já falou bastante sobre esse item, então vamos pular para o item 3, que tem uma parte aqui que é bem interessante, e eu queria comentar com os irmãos algumas possibilidades aqui, né? O item 3 da nossa Confissão de Fé de Westminster, capítulo 10, fala assim, as crianças que morrem na infância, sendo eleitas, são regeneradas e por Cristo salvas por meio do Espírito, que opera quando, onde e como quer. Do mesmo modo, são salvas todas as outras pessoas incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. Então, eu acho que é importante a gente tratar um pouco sobre esse tema específico aqui, o item 3, porque existem 2 correntes dentro da própria doutrina reformada com relação às crianças. Então, uma criança que morre, vamos supor aqui uma criança que nasceu e com 2 dias morreu, ela vai para o céu ou não vai? Então, a gente tem 2 correntes, tá, gente? Uma corrente fala o seguinte, é mais literal aqui da Confissão de Fé de Westminster, né, que ele fala assim, as crianças que morrem na infância, sendo eleitas, ele coloca inclusive entre vírgulas para dar um destaque ali, sendo eleitas, elas irão para o céu. Se não forem eleitas, de acordo com essa corrente mais
mais literal aqui da confissão de fé, essa criança não iria para o céu. Mas existe dentro da própria doutrina reformada uma outra corrente que fala o seguinte, que essa criança, que ela morreu, ela vai para o céu não porque exista um estado de inocência, onde aquela criança ela não tem noção nenhuma de nada, então ela é inocente, ela tem direito a ir para o céu. Não por isso, porque a Bíblia fala que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, do mais novo ao mais velho, do recém-nascido àquele lá de 100 e tantos anos. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. E sem falar também que todos nós nascemos em pecado. Então, se for olhar unicamente pela questão do merecimento, essa criança, por mais que ela não tenha ainda noção nenhuma de nada, está ali com um dia, 2 dias de vida e morreu, por mais que ela não tenha noção, ela é uma pecadora, porque ela já nasceu em pecado e ela recebeu o pecado original de Adão, assim como todos nós. Mas essa corrente, então, essa segunda corrente doutrinária, ela fala o seguinte, que não por méritos, mas porque Deus, na sua soberania, Ele determinou a morte de Jesus e essa morte, Jesus levou esse pecado original na cruz. Então, essa criança que, mesmo que ela não tenha tido contato nenhum com o Evangelho, né, com 1, 2 dias de vida, ela não tem sequer condições de ouvir o que é a palavra de Deus, mas Deus, usando da sua misericórdia, da sua graça, Ele pode salvar aquela criança. Então, essa segunda corrente fala que a criança vai para o céu, mas não pelos seus méritos, não porque Deus seria injusto ao mandar uma criança que não pecou voluntariamente ainda, mas pela sua graça, pela sua misericórdia, pelos méritos de Jesus, essa criança seria salva. E é a mesma situação que se aplica àqueles que são absolutamente incapazes, que não têm como discernir. Por exemplo, uma pessoa que tem alguma debilidade mental grave, né? Que ela não tem a mínima noção do que é certo e o que é errado. Então, Deus vai salvar aquela pessoa, não porque ela mereça, não porque ela não tenha pecado, porque ela já nasceu em pecado, no mínimo ela já nasceu em pecado. Então, mesmo assim, Deus vai salvar pelo mérito de Jesus. Então, independente da situação, a gente tem que também descansar na soberania de Deus e principalmente também na bondade de Deus, né? Deus não faria algum ato injusto, isso seria contra a própria vontade de Deus, a própria essência de Deus, né? Praticar algum ato injusto ou algum ato de maldade. Então, a gente entender sempre que os eternos decretos de Deus, eles são muitas vezes inacessíveis para nós, né? Para nosso conhecimento limitado, mas nós entendermos que Deus tem os seus propósitos e que, se for da vontade dele, Ele salvar aquela criança, mesmo que ela nunca tenha tido algum contato com o Evangelho, Ele vai salvar porque Ele já mandou Jesus morrer para o lugar de todos nós. Alguma pergunta, alguma dúvida? Venceu o nosso tempo, Olívio. Deixa eu pegar aqui um. Oi, tá bom. Todos os textos, a maioria, né, dos textos que o Hudson usou na aula, e o que a gente usa, que está na confissão de fé, no catecismo, né, que fala sobre eleição, sobre vocação, sobre predestinação, esses assuntos meio quadrados, né, uma bola quadrada para você trabalhar muitas vezes. Todos, a grande maioria que a gente tem aí, estão nas cartas de Paulo, né? E o entendimento errado desses assuntos pode deixar a gente arrogante. Olha como eu sou bom, Deus me escolheu. Pode me deixar preguiçoso. Não preciso de pregar, porque é Deus que faz, né? Qual o trabalho né? Não precisa de pregar, não precisa de culto evangelístico, não precisa de ir lá na orla conversar com o público da noite. Ou eles nos deixam preocupados, igual Paulo. Como que vão ouvir se não há quem pregue? Como é que vão crer naqueles que não ouviram? Então, a pessoa que mais deixou escrito sobre esses tópicos
que a gente está estudando, foi o maior missionário que a gente tem notícia. Que literalmente morreu por causa do Evangelho. Então, antes da gente pensar, poxa, esse assunto é meio chato, eu acho que não é bem assim e tal, a gente tem que fazer essa conexão, né? Cara, a pessoa que mais escreveu sobre que é Deus que está fazendo tudo, literalmente, perdeu a cabeça pelo Evangelho de Cristo. Só essa contribuição que eu gostaria de trazer. Amém. Muito obrigado, Olívio. Interessante isso aí, né? A gente entender que Deus usa a palavra de Deus, mas alguém tem que pregar, né? Se nós não pregarmos, como ouvirão se não há quem pregue? Vamos encerrar com uma oração? Deus, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor é soberano em todas as coisas, e nós louvamos ao Senhor porque na sua soberania o Senhor nos escolheu, o Senhor nos deu esse privilégio tão grande de sermos salvos em Cristo Jesus, mesmo nós não merecendo, mesmo não tendo nada de bom em nós para que o Senhor olhasse assim para nós, e nós glorificamos imensamente o Senhor por isso, Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia infinita em nossas vidas. Que o Senhor nos capacite a sempre compartilhar esse amor do Senhor com as outras pessoas. Em nome de Jesus, amém.